Povo abençoado do Brasil, eu vou provar que o ditador mor da toga Alexandre de Moraes é o supremo ministro da injustiça. Vamos lembrar? É ele o responsável pelo inquérito imoral e ilegal das fake news. Cerceou gente em redes sociais, rasgando o artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão, rasgando o artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura. É ele que comanda o inquérito sem a participação do Ministério Público. É obrigado o Ministério Público a participar, é o senhor da ação penal, ele rasga o artigo 129. Ele manda prender deputado, rasga o artigo 53. Ele manda prender pessoas que pacificamente estavam em frente ao QG do Exército, rasga o artigo 5º, inciso 16º, é livre a manifestação pacífica. E agora, senhores, a vergonha total e a prova que ele é o supremo ministro da Justiça, a baderna do dia 8. Ele manda prender o secretário de Segurança Pública de Brasília, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, não estava aqui, estava no exterior. O cara está preso até hoje. E agora vem as cenas da baderna. E o ministro do GSI, General Gonçalves, que é íntimo do PT há 20 anos, comandou a segurança de Lula e Dilma, mostrando aos manifestantes a porta de saída. Senhor Supremo Ministro da Justiça, não vai mandar prender o general? Não vai abrir inquérito contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, que prevaricou? Que parceria o senhor tem com o PT? Que convênio o senhor tem com Lula e o PT? Que injustiça, que vergonha, que moral o Supremo Tribunal tem para julgar 200 pessoas, quando a maioria delas não participou de baderna? E vou lembrar para os senhores, o PT e seus puxadinhos cansaram de fazer baderna no Brasil. Em 2014, o MST tentou invadir o Supremo Tribunal Federal. Olha só, 30 policiais feridos, 8 em estado grave, ministros tirados pela porta dos fundos, 6 dos atuais 11 estavam lá, não fizeram nada. PT e seus puxadinhos invadiram o Congresso Nacional, tacaram fogo no Ministério da Agricultura, ninguém fez nada. E isso tudo é caso da primeira instância. E agora, prendem um secretário de Segurança Pública que não estava aqui e deixam um general solto. Que vergonha! Esses que tinham que ser o exemplo de justiça mancham o judiciário. Qual a moral do STF de julgar essas pessoas da baderna? Que moral o senhor Alexandre de Moraes tem? Sabe qual é o problema? É que nós temos um frouxo comandando o Senado, Rodrigo Pacheco, tá? Que tinha que dar um impeachment nele. E a maioria dos senadores tem rabo preso no STF. É uma vergonha. É a injustiça prevalecendo no Brasil. Deus tenha misericórdia. Prestem atenção no que eu vou dizer. O nazifascismo está ressurgindo. E dentro das igrejas. Infelizmente. É essa a realidade. O que é o nazifascismo? É a mistura das duas ditaduras, né? A de Mussolini, né, na Itália, que ele usava Deus, pátria e família, e a do Hitler, na Alemanha, a do nazismo, né? Uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade, não é mesmo, pastor Silas Malafaia? Pois é, né? Uma pessoa tão dotada de conhecimento, formado, não saber dessas histórias. Eu só lamento, porque Hitler dizia e enganava seus eleitores, né? A Alemanha, que se tornaria uma potência mundial, que os alemães, né, seriam ricos financeiramente, mas tinham um entrave. Algumas pessoas estavam ali prejudicando, né? Alguns inimigos do governo. Esses inimigos do governo eram judeus. Era um povo que estranhamente, né,
estava associado ao demônio, a ratos. Certamente era um dos piores bichos, né, para você ser qualificado, não é mesmo, senhor Silas Malafaia? Ratos imundos. Então, era preciso que o governo se desfizesse, né, dessa gente. E deu no que deu, não é mesmo, senhor Silas Malafaia? Certamente que as igrejas daquela época também estavam junto com Hitler. A gente tem que se desfazer desse mal maior para o nosso país, não é? Então, tipo assim, já que é para participar da mentira, vamos participar, mas é por um bem melhor, um bem maior, né? A salvação do país. Eu queria fazer um desafio ao senhor pastor Silas Malafaia, que ele me mostrasse uma passagem bíblica que mostra que o exército de Israel, o exército de Israel, quando saiu para a batalha, ganhou sozinho, sem a ajuda de Deus. Mostra aí, pastor. Mostra. Mostra lá aquela passagem da derrubada do muro de Jericó. Quem foi que mandou eles irem? Quem ajudou? A travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho. Quem deu as ordens para que o mar se abrisse? Ou melhor, né, que fez o mar se abrir? Olha só, pastor Silas Malafaia, Deus te honrou a mentira, sabe? Tanto que todos aqueles que vocês usam, mas ele contou uma mentira, Jacó, e não sei quem, fulano usou de mentira. Pois é, todos eles foram punidos. Isso é uma prova de que Deus nunca precisou da ação do homem. Pelo contrário, o homem sempre precisou de Deus, sempre precisou da ação de Deus. Então, só para te dar uma luzinha, sabe? Que eu fico me coçando. Quando Jesus esteve aqui, Israel queria que Jesus, numa palavra só, numa espada só, derrotasse os romanos, né? Um grande império romano. Sabe por que Jesus não fez nada? Porque Jesus já sabia que o império romano viria a ruir. Sabia, Deus sabia o futuro. Não precisou nem ele agir, né? Porque ele sabia que este tão glorioso império viria a ruínas, porque Deus sabe que a injustiça, a ambição, a maldade humana, ela não prospera, ela cai por terra, ela desaba e fica em ruínas, que nem Roma agora lá. Vai visitar, só aqueles restos de glória. Então, olha, vocês podem até vencer, porque já que o nazifascismo está pegando as igrejas, né, já que elas representam uma porcentagem muito boa de voto, vocês podem até chegar a governar o Brasil e o mundo, mas se preparem, que a ruína vai ser grande. Gente, a gente pensa que ele tinha parado, né, atacando o ministro Alexandre de Moraes novamente, né? Ai, gente, eu fico horrorizada, mas ele pega a Constituição. Quem está rasgando a Constituição é o senhor, Silas Malafaia. Presta atenção. Quando a gente estuda direito, quando a gente está nas aulinhas de direito, a gente aprende que aqueles artigos ali da Constituição, que são tão lindos, maravilhosos, em defesa dos direitos e garantias fundamentais, né, individuais e coletivas, a gente fica tão feliz, tão satisfeito, mas aí descobre que eles não são absolutos. Tá? Para de ler metade do artigo para os seus seguidores, seus fiéis.
Esse artigo que você cita, que é livre a liberdade de expressão, tem uma vírgula depois e diz vedado o anonimato, então a pessoa tem que se identificar para que a justiça vá atrás da covardia, do crime que essa pessoa cometer. Eu não posso sair, por exemplo, chamando o senhor de ladrão. Se o senhor não é ladrão, eu estaria cometendo um crime. Isso não é liberdade de expressão, tá bom? Aí eu teria que provar. Nós iríamos para a justiça, eu iria com as provas de que o senhor é ladrão e o senhor perderia a ação. Entendeu? Mas eu não faço porque eu não tenho provas para isso. Então, eu não vou usar essa minha liberdade de expressão para cometer crime de injúria ou de calúnia ou difamação. Tá, vamos lá. Não, o senhor Alexandre de Moraes, ele não é o Supremo da Corte. Primeiro, sim, o Ministério Público deveria entrar com pedido com ação. Mas quem está no Ministério Público no governo do Bolsonaro? Aras, nada passa lá. O Aras, ele mandou arquivar. Então, o Alexandre de Moraes usando a lei, ele conseguiu reabrir novamente o caso. Está explicado, senhor Silas Malafaia, que o Alexandre de Moraes não está usando de Suprema Corte. E aí, ele ainda usa o artigo 220 para dizer que é proibida a censura. Ai, Silas Malafaia, você parece que não viveu no regime militar, não é mesmo? Nem aprendeu que a Constituição foi editada para que a gente evite que novamente esse tipo de censura que foi aplicada lá na época da ditadura volte. Nenhum governo quer que a mídia pare. Olhe lá que a Globo e outras emissoras fazem uma apelação na chamada das matérias, né? Mas ninguém é contra isso não, deixa pra lá. Elas podem responder na justiça, já que elas não podem expressar todo tipo de liberdade de expressão. Isso aí a gente pode recorrer na justiça, não é mesmo? Mas o artigo 53, né, que você cita, que diz que os deputados são invioláveis, civil e penalmente. Mas Silas Malafaia tem uma vírgula depois, novamente. Salvo em crimes inafiançáveis. Silas Malafaia, vai me dizer que você não sabia que se um deputado mata outro, ele pode ir preso? Vai dizer que você não sabe que um deputado, se ele for pego com tráfico de drogas, crimes inafiançáveis, de estupro de vulnerável, ele não pode ser cassado? Pode. E não é o Supremo que manda prender. O Supremo julga e envia o caso para a Câmara decidir se prende ou não. Ficou claro? E o artigo 16 da Constituição, quando diz que todos podem reunir-se pacificamente, tem outra vírgula. Sem armas, tá? Foram encontradas armas nesses acampamentos. Então, eles também violaram este artigo da Constituição. Todos os outros. E não, o Anderson Torres não estava fora. Ele se deu férias assim que assumiu o cargo. Isso nem existe na administração pública. A pessoa acabou de assumir um cargo e se deu férias. Tá? E sobre o MST, procura ler. Todos que participaram foram punidos e presos.